Na mansão do arquiteto Rodrigo Almeida, os gêmeos Miguel e Isabela brincam no jardim imenso, cercado de abundância. Sônia, a babá de confiança da família, tranca as crianças no quarto escuro por dias sem comida, convencida de que está educando através da disciplina rígida. Miguel e Isabela estão há 6 dias sem comer, chorando baixinho no quarto trancado, enquanto a cozinha da mansão transborda de comida que eles não podem tocar. O que Sônia não percebe é que Marina, a empregada nova que conhece muito bem o gosto da fome, observa tudo em silêncio. O que Marina faz de madrugada deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que criança merece proteção e que a fome nunca deveria existir numa casa cheia de comida, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora, vamos voltar para o vídeo. Marina tinha 24 anos e conhecia muito bem o gosto da fome. Não aquela fome passageira de quem pula uma refeição, mas a fome que corrói o estômago, que tira o sono, que faz uma pessoa acordar no meio da madrugada com o corpo inteiro doendo porque não há nada para digerir além do próprio desespero. Ela conhecia tão bem essa dor que às vezes, mesmo depois de comer, ainda sentia o fantasma dela rondando, como uma cicatriz invisível que nunca sara completamente. Cresceu em um barraco de madeira na periferia da cidade. Apenas ela e a mãe, Dona Rosa, uma lavadeira que passava 14 horas por dia com as mãos mergulhadas em água fria e sabão. Marina se lembrava de noites em que dormiam abraçadas, compartilhando o calor porque não havia cobertor suficiente, e a barriga vazia porque o dinheiro mal dava para pagar o aluguel. Lembrava da mãe dizendo que tinha comido enquanto Marina estava na escola, mas os olhos fundos e as mãos tremendo entregavam a mentira generosa. A mãe morreu há 2 anos. Uma tosse que começou fraca e foi ficando forte. Depois veio a febre, o cansaço, o sangue na saliva, tuberculose, doença de pobre, doença de quem não tem casa decente, comida adequada, médico de verdade. Marina segurou a mão dela até o último suspiro no corredor gelado do hospital público, onde nem leito havia disponível. Depois do enterro, ficou sozinha no mundo, sem família, sem rede de apoio, apenas com a dor e a memória da mulher que se sacrificou por ela até morrer. Sobreviveu com bicos, faxinas, qualquer coisa que aparecesse. Morava em um quartinho alugado, minúsculo, úmido, onde o mofo desenhava mapas nas paredes. Comia uma vez por dia, às vezes menos. Guardava cada moeda como tesouro. Foi assim até que uma amiga lhe falou de uma agência que contratava empregadas para casas de rico. Marina se inscreveu sem muita esperança, mas surpreendeu a entrevistadora com sua educação, sua postura, seus olhos determinados que diziam: "Estou disposta a trabalhar duro." Uma semana depois recebeu a ligação. Havia conseguido. Seria empregada doméstica na mansão de Rodrigo Almeida, um arquiteto famoso, viúvo, pai de gêmeos de 4 anos. O salário era 3 vezes o que ela ganhava com faxinas. Ela chorou de alívio e agradeceu à mãe lá no céu, sentindo que finalmente as coisas poderiam melhorar. No primeiro dia de trabalho, Marina acordou antes do sol nascer, tomou banho com o sabonete barato que deixava a pele ressecada, vestiu o uniforme branco e preto que a agência forneceu e pegou 2 ônibus até chegar ao bairro Nobre, onde ficava a mansão Almeida. O portão era alto, de ferro trabalhado, e do outro lado havia um jardim imenso, gramado perfeito, plantas ornamentais, uma fonte de pedra no centro. A casa era enorme, 3 andares, paredes brancas, janelas enormes, tudo impecável por fora. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já entrou em um lugar que por fora parecia perfeito, mas por dentro escondia algo terrível? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já viveu uma situação onde as aparências enganavam completamente. Quem atendeu o interfone foi Sônia, a babá principal. Uma mulher de 50 anos, magra, alta, cabelo preso em coque apertado, olhos pequenos e voz firme. Ela olhou Marina de cima a baixo com desprezo mal disfarçado e disse apenas: "Você é a nova. Venha, vou mostrar suas funções." Não havia cumprimento, não havia boas-vindas, apenas frieza. Sônia a conduziu pela casa. A sala era digna de revista de decoração, piso de mármore, móveis de design, quadros caros nas paredes. A cozinha era equipada com tudo o que há de mais moderno.
Havia 5 quartos de empregada nos fundos. Marina conheceu as outras funcionárias. Todas pareciam tensas, falavam baixo, evitavam olhar nos olhos de Sônia. Havia algo estranho no ar, uma tensão que Marina não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago apertar. Suas funções seriam limpeza geral, auxílio na cozinha e cuidados eventuais com as crianças, sempre sob supervisão de Sônia. Ela deveria acordar às 5 da manhã, trabalhar até às 8 da noite com uma folga semanal. As regras eram rígidas e Sônia deixou claro que qualquer desobediência resultaria em demissão imediata. Principalmente, enfatizou ela com um olhar penetrante, jamais contrarie minhas ordens em relação às crianças. Eu sei o que é melhor para elas. Sou responsável por sua educação e disciplina. Marina assentiu, mas algo naquela fala a incomodou. Havia uma autoridade excessiva, um controle quase obsessivo. Durante a manhã, ela limpou os quartos do 2º andar, passou pano nas escadas de mármore, organizou a despensa. Tudo era imenso, abundante. Havia comida suficiente para alimentar uma vila inteira, produtos importados, frutas frescas, carnes nobres. Para alguém que conheceu a fome, aquilo era quase obsceno e ao mesmo tempo doloroso, porque ela sabia que em sua comunidade, a 15 quilômetros dali, crianças dormiam sem comer. Foi no fim da tarde que Marina ouviu pela primeira vez um choro abafado, fraco. Vinha do 3º andar, onde ficavam os quartos das crianças. Ela estava subindo com toalhas limpas quando o som chegou até seus ouvidos. Parou no meio da escada, o coração acelerado. Era um choro de criança, mas não um choro comum de birra ou teimosia. Era um choro de dor, de medo, de desespero. Marina olhou ao redor. Não havia ninguém. Sônia estava na cozinha dando ordens à cozinheira. As outras empregadas estavam ocupadas. Ela subiu mais alguns degraus, devagar, e o choro ficou mais claro. Vinha de um quarto no final do corredor. A porta estava fechada. Marina se aproximou, o coração batendo forte. Colocou a mão na maçaneta gelada e girou devagar. O quarto estava escuro. As cortinas pesadas estavam fechadas, bloqueando completamente a luz da tarde. O ar estava abafado, quente, tinha cheiro de suor e urina. E no canto, encolhidos em uma cama de casal, estavam 2 pequenos vultos. Marina acendeu a luz. O que viu fez seu sangue gelar. 2 gêmeos, um menino e uma menina, de no máximo 4 anos, estavam abraçados, chorando baixinho. Estavam sujos, os cabelos desgrenhados, as roupas manchadas. Mas o que mais chocou Marina foi o estado físico deles. Eram magros demais, os braços finos como gravetos, as bochechas fundas, os olhos grandes demais para rostos tão pequenos. Ela reconheceu aquele olhar. Era o olhar de quem tem fome. Fome de verdade. Marina largou as toalhas no chão e correu até a cama. Miguel chamou baixinho. Isabela. Os gêmeos se encolheram, apavorados. Não, por favor, não bata na gente, choramingou a menina. A gente foi bonzinho, a gente não fez barulho. Por favor. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não vou bater em vocês, sussurrou, a voz embargada. Eu vim ajudar. Vocês estão bem? Estão com fome? A pergunta foi um erro. Ao ouvir a palavra fome, o menino Miguel começou a chorar descontroladamente. Fome. A gente tem muita fome. A gente não come faz muito tempo. A tia Sônia disse que criança desobediente não merece comida. A gente foi bonzinho, mas ela esqueceu de trazer comida. Por favor, a senhora tem comida? Marina sentiu o mundo girar. 6 dias. Essas crianças estavam trancadas havia 6 dias sem comida. Ela quis gritar, quis correr, quis chamar a polícia, mas se controlou. Precisava ser esperta. Abaixou-se, ficou na altura deles e segurou suas mãozinhas geladas e finas. Vocês vão comer, prometo. Mas primeiro me digam, onde está o papai de vocês? Papai trabalha muito, respondeu Isabela com voz fraca. Ele sai antes do sol e volta quando está escuro. Tia Sônia disse que ele não quer saber da gente, que a gente é um problema. É mentira dela. Eu sei que papai nos ama. Ele só está triste porque a mamãe foi para o céu. Marina apertou as mãos deles. Vocês esperam aqui. Vou trazer comida, está bem? Mas tem que ser segredo. Se a tia Sônia souber, ela pode ficar brava. Prometo que volto. Ela desceu correndo.
Seu coração martelava no peito. A indignação e a raiva faziam suas mãos tremerem. Precisava ser cuidadosa. Sônia era poderosa na casa. Tinha a confiança do patrão, poderia demitir qualquer empregada que a desafiasse. Mas Marina conhecia a fome. Conhecia o que ela faz com uma criança. E não havia poder no mundo que a impedisse de alimentar aquelas crianças. Entrou na cozinha com cuidado. A cozinheira, Dona Ana, estava preparando o jantar de Sônia. Marina pegou 2 pães, 2 bananas, 2 garrafinhas de água e escondeu tudo em um pano de prato. Enquanto Dona Ana estava de costas, ela saiu silenciosamente e voltou correndo para o quarto. Miguel e Isabela olharam para a comida como se fosse um milagre. Marina partiu os pães em pedaços pequenos e ofereceu devagar. Comam devagar, tá bem? Se comerem rápido, a barriga vai doer. Os gêmeos obedeceram, mas era doloroso ver a urgência com que engoliam, as lágrimas escorrendo pelo rosto de pura gratidão e desespero. Enquanto eles comiam, Marina percebeu os hematomas, nos braços, nas pernas, marcas de dedos adultos. Alguém os segurava com força, alguém os machucava. A raiva cresceu dentro dela, mas manteve a voz calma. Quem faz isso com vocês? A tia Sônia, respondeu Miguel baixinho, quase envergonhado. Quando a gente chora ou pede comida. Ela diz que a gente tem que aprender a obedecer. Mas Marina, por favor, não conta para ela que a gente falou. Ela disse que se a gente contar para alguém, ela vai fazer pior. Marina abraçou os dois. Escutem bem, vocês não fizeram nada de errado. Adultos que machucam crianças é que estão errados. E eu prometo aqui na frente de vocês, que vou fazer tudo para que nunca mais passem fome, nunca mais apanhem, nunca mais tenham medo. Podem confiar em mim. Os gêmeos se agarraram a ela como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desabava. Marina nunca sentira tanta responsabilidade e tanta fúria ao mesmo tempo. Ela não sabia ainda como faria, mas sabia que não descansaria até destruir o inferno que aquela mulher criou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você descobrisse que crianças indefesas estão sendo maltratadas, você teria coragem de agir mesmo sabendo que pode perder tudo? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria nessa situação. Durante as semanas seguintes, Marina viveu uma dupla vida. De dia fingia obediência a Sônia, cumpria suas ordens, limpava a casa em silêncio, evitava confrontos. Mas de madrugada, quando todos dormiam, ela acordava às 3 da manhã e preparava pequenas porções de comida. Enrolava pães em guardanapos, pegava frutas, enchia garrafinhas com leite. Escondia tudo em lugares estratégicos do quarto dos gêmeos, dentro de gavetas, atrás de brinquedos, em caixas de sapato. Criou um sistema. Durante o dia, quando Sônia permitia que ela limpasse o quarto, deixava sinais discretos para as crianças, pequenos desenhos de corações feitos com giz que indicavam onde estava a comida escondida. Miguel e Isabela se transformaram. Em 2 semanas, as bochechas começaram a ganhar cor. Os olhos voltaram a brilhar. Marina também descobriu como funcionava o sistema de Sônia. Ela trancava as crianças no quarto sempre que Rodrigo saía para o trabalho, geralmente às 5 da manhã. Mantinha a chave consigo o tempo todo. Soltava os gêmeos apenas 1 hora antes de Rodrigo chegar, às 7 da noite. Nesse 1 hora ela os banhava, vestia roupas limpas, penteava os cabelos, dava um lanche simples e os colocava na sala de estar, onde o pai pudesse vê-los por alguns minutos antes de eles serem levados para dormir. Era uma encenação perfeita. Rodrigo chegava cansado do escritório, via os filhos limpos e alimentados, Sônia eficiente e atenciosa, e não desconfiava de nada. Ele abraçava Miguel e Isabela rapidamente, perguntava sobre o dia, mas sempre de forma distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Depois subia para seu quarto e lá ficava, trabalhando até tarde da noite. Marina observava tudo, e cada dia que passava a raiva crescia. Mas ela sabia que precisava de provas. Testemunho de crianças pequenas não seria suficiente contra uma mulher que tinha a confiança total do patrão. Precisava de evidências concretas. Começou a fotografar. Usou o celular velho, com câmera ruim, mas funcional. Fotografou o quarto escuro com as cortinas fechadas. Fotografou o prato vazio deixado de propósito por Sônia, com sobras minúsculas, como se as crianças tivessem comido.
Fotografou os hematomas nos braços de Isabela. Gravou, escondida, um momento em que Sônia gritava com Miguel, chamando-o de pirralho mimado e dizendo que se ele não calasse a boca, ficaria 2 dias sem água. Guardou tudo em uma pasta oculta do celular com senha. Mas a situação quase desmoronou em uma tarde de quinta-feira. Marina estava limpando o corredor do 3º andar quando ouviu o barulho de chave girando na fechadura do quarto dos gêmeos. Sônia ia entrar. E Marina tinha deixado uma banana escondida debaixo da cama naquela manhã. Se Sônia encontrasse, saberia que alguém estava alimentando as crianças. Marina largou o pano e correu. Sônia, chamou alto. A cozinheira está te procurando. Disse que o fornecedor de carnes chegou e você precisa conferir o pedido. Sônia parou com a mão na maçaneta. Agora? Sim, ela disse que é urgente. Tem algo errado com a nota fiscal. Sônia hesitou, mas sua natureza controladora falou mais alto. Ela largou o que estava fazendo e desceu apressada. Marina respirou aliviada. Tinha comprado tempo, mas sabia que não podia contar com sorte para sempre. Precisava agir rápido. A oportunidade surgiu 2 semanas depois. Rodrigo tinha uma reunião importante marcada às 6 da tarde, mas foi cancelada em cima da hora. Ele decidiu voltar para casa mais cedo, algo raríssimo. Chegou às 5h30, quando normalmente só aparecia às 7. Marina viu o carro dele entrando pela janela da cozinha e seu coração disparou. Aquela era a hora exata em que as crianças estavam trancadas, famintas, chorando. Ela não pensou. Correu até a entrada da casa, interceptou Rodrigo antes que ele subisse as escadas. Senhor Almeida, desculpa incomodar, mas tem um vazamento no banheiro do 2º andar. Está caindo água no lustre da sala. É urgente. Rodrigo franziu a testa irritado. Como assim? Onde está Sônia? Ela saiu para resolver um problema com o fornecedor. Por favor, o senhor pode ver? Rodrigo bufou, mas seguiu Marina. Ela o levou até o banheiro, abriu a torneira propositalmente para simular um problema. Enquanto ele se abaixava para verificar o encanamento, Marina subiu correndo até o 3º andar. Usou um grampo de cabelo para forçar a fechadura do quarto dos gêmeos, uma técnica que aprendera na infância. A porta abriu. Ela pegou os gêmeos no colo e desceu com eles, um em cada braço. Levou-os direto para o jardim nos fundos, onde havia um balanço e um escorregador. Soltou-os ali e começou a brincar com eles, rindo alto, fazendo cócegas, fingindo uma tarde normal. Foi exatamente nesse momento que Rodrigo, percebendo que não havia vazamento nenhum e sentindo-se enganado, saiu pela porta dos fundos. Viu a cena. Viu seus filhos rindo, correndo, brincando com aquela empregada nova. E algo estranho aconteceu dentro dele. Fazia mais de 1 ano que não via aquilo. Não via Miguel correr. Não via Isabela dar aquelas gargalhadas agudas de criança feliz. Ele parou, escondido atrás da porta de vidro, apenas observando. Marina estava no chão, de uniforme e tudo, fazendo aviãozinho com Miguel enquanto Isabela a abraçava pelas costas rindo. A cena era simples, cotidiana, mas para Rodrigo era surreal. Quando foi a última vez que seus filhos pareceram tão vivos? Cá entre nós, querido ouvinte, você já parou para pensar quantas vezes deixamos de ver o que está bem na nossa frente porque estamos distraídos com nossa própria dor? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é possível ser um bom pai ou mãe, mesmo quando estamos emocionalmente destruídos? Pausa aqui por um segundo e vai nos comentários contar se você já passou por isso ou conhece alguém que passou. Rodrigo Almeida tinha 35 anos e carregava uma culpa que o comia vivo. Há 1 ano e meio, sua esposa Clara morreu em um acidente de carro. Ela estava voltando de uma festa de aniversário infantil com os gêmeos no banco de trás. Um caminhão perdeu o controle em uma curva e bateu de frente. Clara morreu na hora. Miguel e Isabela sobreviveram com apenas alguns arranhões, protegidos pelas cadeirinhas de segurança que ela insistiu em comprar, as mais caras e seguras do mercado. Ela os salvou até no último segundo. Rodrigo não estava no carro. Estava em uma reunião de trabalho que ele mesmo marcou no sábado porque queria fechar um contrato importante. Clara pediu para ele ir à festa com eles, mas ele disse que trabalho vinha primeiro, e essa escolha o destruiu. No funeral, ele segurou os filhos e prometeu ser o melhor pai do mundo. Prometeu honrar a memória de Clara, cuidando bem de Miguel e Isabela. Mas a dor era grande demais. Cada vez que olhava para os gêmeos, via Clara.
Viam os olhos dela em Isabela, o sorriso dela em Miguel. E doía tanto que ele começou a se afastar. Trabalhar virou sua fuga. Acordava antes deles, voltava depois de dormirem. Convenceu-se de que estar presente era doloroso demais, que era melhor trabalhar duro e garantir o futuro financeiro deles. Foi sua sogra, Dona Beatriz, quem sugeriu contratar Sônia. Ela era babá de uma família tradicional há 20 anos. Tinha referências impecáveis, era rígida e eficiente. Dona Beatriz garantiu que Sônia era a melhor escolha para manter a disciplina e a rotina das crianças. Rodrigo confiou. Confiou porque era mais fácil do que enfrentar a própria dor. Confiou porque queria acreditar que seus filhos estavam sendo bem cuidados, enquanto ele se escondia atrás de reuniões e projetos. Mas vendo aquela cena no jardim, algo nele se quebrou. Por que seus filhos só riam assim quando ele não estava perto? Por que pareciam tão assustados e quietos quando ele chegava em casa? Ele sempre achou que era timidez, que com o tempo melhoraria. Mas agora, vendo a naturalidade com que brincavam com aquela empregada, uma mulher que eles mal conheciam, começou a desconfiar. Decidiu observar mais. Não se revelou. Voltou para dentro da casa, silencioso. Subiu para seu escritório no segundo andar, mas deixou a porta entreaberta. Escutou quando Sônia chegou minutos depois e sua voz alterada ao ver as crianças soltas. Quem autorizou isso? Onde vocês estavam? Marina respondeu com calma fingida. Eles estavam chorando. Achei que um pouco de ar fresco ajudaria. Sônia se aproximou, a voz baixa, mas cheia de veneno. Você não tem autorização para tomar decisões sobre as crianças. Isso é insubordinação. Estou considerando sua demissão. Rodrigo ouviu tudo. E pela primeira vez em meses, sentiu um incômodo profundo. Por que a babá estava tão nervosa? Por que tratar uma atitude gentil como insubordinação? Nos dias seguintes, Rodrigo começou a prestar atenção. Voltava mais cedo sem avisar. Ficava mais tempo em casa, observava. Notou que seus filhos evitavam Sônia, que ficavam tensos quando ela se aproximava. Notou que quando ele chegava, Sônia era toda solicitude e eficiência, mas havia algo encenado demais naquilo. Notou que Marina, a empregada nova, tinha um olhar protetor quando via as crianças, um olhar de quem conhece o sofrimento. E então veio a noite da descoberta. Era uma sexta-feira, quase meia-noite. Rodrigo não conseguia dormir. Desceu para pegar um copo de água e viu luz acesa no escritório que ele raramente usava, no térreo. Estranhou. Aproximou-se e viu Marina sentada em frente ao computador, digitando algo com expressão de concentração intensa. O que você está fazendo aqui a essa hora? Marina se assustou tanto que derrubou o mouse. Virou-se pálida, os olhos arregalados. Senhor Almeida, eu estava pesquisando. Sobre o quê? Ela hesitou. Rodrigo se aproximou e viu a tela. Era um site do governo sobre como denunciar maus tratos infantis. Havia prints abertos, fotos de hematomas, anotações sobre sinais de negligência. O coração de Rodrigo começou a bater forte. Sente-se, ordenou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Marina obedeceu, tremendo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela. Olhou nos olhos dela e perguntou, com a voz que tentava se manter firme, mas traía o medo. O que está acontecendo com meus filhos? Marina começou a chorar. Tentou falar, mas as palavras emperravam. Rodrigo segurou as mãos dela, que estavam geladas. Por favor, me conta. Marina respirou fundo, limpou as lágrimas e começou. Contou tudo. Os 6 dias sem comida, o quarto escuro e trancado, os hematomas, as ameaças, o sistema de Sônia, a encenação perfeita. Mostrou as fotos, os vídeos, as provas que coletou durante semanas. A cada imagem, Rodrigo sentia o mundo desabar. Quando viu o vídeo de Sônia gritando com Miguel, chamando-o de pirralho inútil, ele não conseguiu segurar. Quebrou. Colocou as mãos no rosto e chorou como não chorava desde o funeral de Clara. Chorou de dor, de culpa, de vergonha. Como ele não viu? Como deixou isso acontecer com seus próprios filhos? Marina segurou a mão dele. Com a voz suave, mas firme, disse: O senhor não sabia. Eu sei como é a dor de perder alguém que amamos. Essa dor cega a gente. Mas agora o senhor sabe e pode consertar. Agora me fala sinceramente.
Você acredita que é possível perdoar a si mesmo depois de falhar com quem mais amamos? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa é uma pergunta que todos enfrentamos em algum momento da vida. Rodrigo não dormiu naquela noite. Passou as horas planejando. De madrugada, contatou um advogado amigo e mostrou todas as provas. O advogado confirmou. Havia crime ali. Maus tratos, cárcere privado de menores, agressão. Sônia poderia ser processada criminalmente. Rodrigo poderia simplesmente demitir por justa causa e ainda entrar com processo. Mas ele quis fazer diferente. Quis confrontá-la pessoalmente, olho no olho, fazer com que ela soubesse que seus crimes foram descobertos e que ela não sairia impune. Na manhã de sábado, pediu para que Marina levasse as crianças para passear no parque com outra empregada de confiança. Queria que estivessem longe quando ele confrontasse Sônia. Às 10 da manhã, chamou Sônia para uma reunião em seu escritório. Ela veio toda a eficiência, caderninho na mão, pronta para discutir a rotina das crianças. Rodrigo estava em pé ao lado da mesa, os braços cruzados, expressão dura. Sônia, sente-se. Ela sentou, sem perceber a tensão. Rodrigo não perdeu tempo. Há quanto tempo você maltrata meus filhos? O silêncio foi ensurdecedor. Sônia ficou pálida, mas tentou se recompor. Senhor Almeida, eu não sei do que está falando. Eu cuido das crianças com todo o profissionalismo e dedicação. Rodrigo pegou o laptop e virou a tela para ela. Reproduziu o vídeo. A voz de Sônia, cruel e alta, gritando com Miguel. A imagem dela segurando o braço fino de Isabela com força excessiva. O áudio de suas ameaças. Sônia empalideceu ainda mais. Tentou falar, mas ele levantou a mão, silenciando-a. Eu tenho provas de tudo. Você trancava meus filhos de 4 anos em um quarto escuro por até 6 dias sem alimentação adequada. Você os agredia fisicamente. Você usava métodos de tortura psicológica. Com criança e Sônia. Com crianças de 4 anos que acabaram de perder a mãe. A voz dele estava trêmula de raiva contida. Sônia tentou se defender. Eles precisavam de disciplina. Estavam se tornando mimados, desobedientes. Eu apenas... Você os torturava. Rodrigo explodiu. Meus filhos não comiam há dias enquanto essa casa estava cheia de comida. Você é um monstro. Sônia percebeu que não havia saída. Levantou-se bruscamente, tentando manter a dignidade. Vou embora agora. Rodrigo caminhou até ela, alto e imponente. Vai sim, mas não porque quer. Você está demitida por justa causa. Não receberá nenhuma indenização. E mais, tenho essas provas com meu advogado. Se eu descobrir que você arranjou emprego em qualquer outra casa com crianças, farei questão de divulgar tudo. Você jamais trabalhará nessa área novamente. E se eu pudesse, te colocaria na cadeia. Mas como meus filhos já sofreram demais, não vou expô-los a um processo judicial traumático. Mas desapareça da minha vista. Agora. Sônia saiu da mansão naquela mesma manhã sem olhar para trás, carregando apenas uma mala pequena. As outras empregadas presenciaram a expulsão e, uma por uma, começaram a relatar outros abusos que testemunharam, mas tiveram medo de denunciar. Rodrigo ouviu tudo, cada vez mais enojado de si mesmo por ter sido tão negligente. Quando Marina voltou com as crianças, Rodrigo as esperava agachado na porta. Assim que Miguel e Isabela o viram, estranharam. Papai nunca estava em casa àquela hora, mas em vez de subir correndo para o escritório como sempre fazia, ele abriu os braços. Venham aqui, meus amores. As crianças se aproximaram devagar, inseguras. Rodrigo as abraçou forte, sentindo quanto estavam magras, quanto sofreram. Chorou ali mesmo, abraçado aos filhos, e pediu desculpas. Desculpa por não ter visto. Desculpa por ter deixado vocês sozinhos. Desculpa por não ter sido o pai que vocês merecem. Mas isso acaba hoje. A partir de hoje eu estou aqui. Todos os dias. Prometo. Miguel e Isabela, mesmo sem entender completamente, sentiram a mudança. Sentiram que o papai estava diferente, presente de um jeito que nunca esteve antes. E pela primeira vez em muito tempo, se sentiram seguros. Nos meses seguintes, a mansão Almeida se transformou. Rodrigo reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Passou a sair às 9 da manhã e voltar às 5 da tarde, sempre a tempo de jantar com os filhos. Levava Miguel e Isabela para a escola, buscava-os, acompanhava a lição de casa. Contratou uma psicóloga infantil para ajudá-los a processar o trauma.
e promoveu Marina. Ela não era mais empregada doméstica. Era a cuidadora principal das crianças, com salário triplicado, quarto próprio confortável e total autonomia para tomar decisões sobre a rotina dos gêmeos. Miguel e Isabela se apegaram a ela de forma intensa. Chamavam-na de Marina Anjo e não saíam do lado dela. Era Marina quem os colocava para dormir, quem consolava os pesadelos, quem enfeitava o quarto com desenhos coloridos e deixava sempre um lanche gostoso à disposição. Nunca mais, dizia ela toda manhã. Nunca mais vocês vão sentir fome. A convivência entre Rodrigo e Marina se aprofundou de forma natural. Eles passavam horas juntos cuidando dos gêmeos. Noites em que Miguel acordava gritando, sonhando que estava trancado no quarto escuro, e os dois corriam juntos para acalmá-lo. Tardes em que Isabela tinha crises de choro inexplicáveis, e eles a abraçavam juntos, um de cada lado, até ela se acalmar. Conversavam muito. Rodrigo contou sobre Clara, sobre a dor da perda, sobre a culpa que o corroía. Marina contou sobre a mãe, sobre a fome que conheceu, sobre a solidão de estar sozinha no mundo. Descobriram que ambos carregavam cicatrizes profundas, mas também uma força silenciosa de quem sobreviveu ao pior e escolheu não se tornar amargo. Começou com olhares que duravam um segundo a mais, com mãos que se tocavam ao acaso e demoravam a se separar, com sorrisos que apareciam do nada quando um via o outro brincando com as crianças. Rodrigo percebeu que quando chegava em casa, procurava Marina com os olhos antes de qualquer coisa. Marina percebeu que seu coração batia mais forte quando ouvia o carro dele entrando na garagem. Foi em uma noite de inverno que tudo mudou. Isabela teve um pesadelo terrível e acordou toda a casa com gritos. Rodrigo e Marina correram para o quarto. Passaram a noite inteira ao lado dela, revezando para embalar e cantar baixinho. Quando finalmente a menina adormeceu, já eram 4 da manhã. Os dois estavam sentados no chão do quarto, encostados na parede, exaustos. Rodrigo olhou para Marina. Ela tinha olheiras profundas, o cabelo desgrenhado, vestia um roupão velho. E ainda assim, ele achou que nunca tinha visto alguém tão bonita. "Obrigado", sussurrou. "Por tudo." Marina sorriu cansada. "Eu que agradeço, por me deixar fazer parte disso." Rodrigo hesitou, mas então falou o que vinha segurando há semanas. "Você salvou meus filhos, Marina. Eu sei disso. Se não fosse você, eu teria perdido eles. Não apenas fisicamente, mas a alma deles. Você os trouxe de volta à vida. E me trouxe de volta também." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Rodrigo balançou a cabeça. "Não. Você arriscou seu emprego, sua estabilidade, para proteger crianças que nem eram suas. Isso não é qualquer pessoa. Isso é você." Ele segurou a mão dela. "E eu queria que você soubesse que não vejo você apenas como funcionária. Vejo você como parte dessa família. E como alguém que me faz querer ser melhor." Marina não conseguiu falar. Apenas apertou a mão dele de volta. E naquele quarto escuro, iluminado apenas pela luz do abajur infantil, com as crianças dormindo tranquilas pela primeira vez em muito tempo, os dois se aproximaram e se beijaram. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de respeito e promessa. Mas o passado nunca fica quieto. 3 meses depois, quando tudo parecia estar finalmente se encaixando, Dona Beatriz voltou de uma temporada de 6 meses na Europa. Ela era uma mulher de 62 anos, elegante, de família tradicional, acostumada a ser obedecida. Clara, sua filha, tinha sido o orgulho dela. E depois da morte da filha, Beatriz transferiu todas as expectativas para os netos. Esperava criá-los à sua imagem, com os valores da alta sociedade, longe de influências inadequadas. Quando soube que Sônia fora demitida, ficou furiosa. Sônia era sua indicação pessoal, uma mulher de confiança há décadas. Rodrigo tentou explicar ao telefone, mas Beatriz não quis ouvir. Disse que vinha pessoalmente resolver aquela confusão. Chegou na mansão em uma tarde de quinta-feira sem avisar, dirigindo sua Mercedes prata, vestindo um tailleur caríssimo e óculos escuros de grife. Entrou pela porta principal como se ainda fosse dona da casa, o que de certa forma achava que era. Rodrigo estava no escritório em uma videoconferência.
As crianças estavam no jardim com Marina, que as ensinava a plantar flores em um canteiro. Beatriz as viu pela janela e seu rosto se contorceu em desgosto. Marchou até o jardim. Miguel e Isabela, ao vê-la, ficaram tensos. Eles gostavam da avó, mas ela sempre foi exigente, crítica, cheia de regras. E, ultimamente, associavam adultos autoritários a coisas ruins. "Vovó", disse Isabela baixinho. Beatriz a ignorou e focou em Marina. "Quem é você?" Marina se levantou, limpando a terra das mãos no avental. "Sou Marina, cuidadora das crianças. A senhora deve ser Dona Beatriz. O senhor Rodrigo comentou que a senhora estava viajando." Beatriz a olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. "Cuidadora. Entendo. E onde está Sônia?" "Foi dispensada", respondeu Marina calmamente, "por maus tratos aos meninos." Beatriz riu, um riso seco e cruel. Maus tratos. Que absurdo. Sônia era uma profissional exemplar. Educar crianças exige firmeza, algo que pessoas como você provavelmente não entendem. Pessoas como eu? Marina manteve a voz firme, mas educada. Sim, pessoas sem formação, sem classe, sem qualificação. Você é o quê? Mais uma empregadinha que acha que pode substituir uma mãe verdadeira? Miguel começou a chorar baixinho. Isabela se escondeu atrás de Marina. Beatriz continuou, agora elevando o tom. Rodrigo está perdido desde que minha filha morreu. Claramente não está em condições de tomar decisões adequadas. E eu, como avó e responsável pelo bem-estar dessas crianças, vou corrigir isso. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade. Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Com todo respeito, Dona Beatriz, essa não é sua propriedade. E quem me contratou foi o senhor Rodrigo. Apenas ele pode me demitir. Beatriz deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marina. Você não sabe com quem está falando. Eu vou processar Rodrigo pela guarda dessas crianças. Vou provar que ele é um pai negligente que deixa os netos aos cuidados de uma qualquer, sem formação. E quando eu ganhar, você não vai chegar nem perto deles. Foi então que Miguel, o menininho de 4 anos que sofreu tanto nas mãos de adultos cruéis, fez algo corajoso. Saiu de trás de Marina, ficou na frente da avó e gritou: "Para de ser má com a Marina Anjo, ela salvou a gente. A tia Sônia que você colocou aqui era má. Ela prendia a gente no quarto escuro e não deixava comer. A gente ficou 6 dias com fome. A Marina que deu comida escondido e salvou a gente." O silêncio foi absoluto. Beatriz ficou pálida. Isabela, vendo o irmão ter coragem, também falou. A vozinha trêmula, mas determinada. "É verdade, vovó. A tia Sônia batia na gente e fazia a gente chorar. A Marina é boa. Ela nunca bateu. Ela cuida da gente de verdade." Beatriz cambaleou. Sentou-se em um banco de jardim, a mão no peito. Isso não pode ser verdade." Rodrigo apareceu correndo pela porta dos fundos. Tinha sido alertado por uma empregada sobre a confusão. "Mãe, o que está acontecendo aqui?" Beatriz olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas pela primeira vez em anos. "Rodrigo, as crianças estão dizendo coisas terríveis sobre Sônia. Coisas que eu não posso acreditar." Rodrigo se ajoelhou na frente da mãe. "São verdade, mãe, todas. Sônia maltratava nossos filhos. Eu tenho provas, vídeos, fotos, testemunhos. Ela os torturava enquanto eu estava cego de dor trabalhando demais. E Marina foi quem os salvou. Ela arriscou o emprego para alimentá-los escondido. Ela coletou as provas que me abriram os olhos. Ela devolveu meus filhos para mim." Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Eu indiquei Sônia. Eu confiei nela. Oh, meu Deus, o que eu fiz? A culpa é minha?" Rodrigo segurou as mãos dela. "Não, mãe, a culpa é minha. Eu deveria estar presente. Deveria ter visto. Mas agora eu vejo. E Marina não vai sair dessa casa, porque ela é mais do que uma funcionária." Ele olhou para Marina, que segurava as crianças. "Ela é a mulher que eu amo. E se ela aceitar, vai ser parte dessa família oficialmente." Marina sentiu o mundo parar. Rodrigo se levantou, caminhou até ela e segurou suas mãos. "Na frente da minha mãe, na frente dos meus filhos, na frente de Deus e de Clara que está no céu me vendo, e tenho certeza, aprovando. Marina, você quer namorar comigo?" As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Ela olhou para Miguel e Isabela, que pulavam animados gritando sim, sim, sim. Olhou para Beatriz, que chorava baixinho. Olhou para Rodrigo, o homem que ela ajudou a renascer e que a fez renascer também. Sim, 1000 vezes sim.
Beatriz se levantou, limpou as lágrimas e se aproximou de Marina. Estendeu a mão trêmula. Me perdoe pelo que fiz, pelo que deixei acontecer. Você é uma mulher melhor do que eu jamais fui. Marina apertou a mão dela. Todos nós podemos recomeçar, Dona Beatriz. E assim aquela família quebrada começou a se reconstruir. Rodrigo e Marina namoraram por 1 ano. Foi um namoro lindo, repleto de cuidado mútuo, de jantares em família, de passeios no parque com as crianças. Miguel e Isabela floresceram, ganharam peso, voltaram a sorrir sem medo, desenvolveram personalidades vibrantes, faziam terapia semanal e aos poucos processavam o trauma. Tinham pesadelos cada vez mais raros e sempre que acordavam assustados, sabiam que Marina e papai estariam lá. O casamento foi em uma tarde de primavera, no jardim da mansão. Simples, íntimo, apenas família próxima e amigos queridos. Marina usou um vestido branco simples, mas elegante, sem véu, com flores nos cabelos. Rodrigo chorou quando ela entrou, caminhando sozinha pelo corredor de flores, porque não tinha pai para entregá-la, mas tinha a própria força que a trouxe até ali. Miguel e Isabela foram os pajens, segurando as alianças com seriedade adorável. Beatriz estava na primeira fila, finalmente em paz com a nova configuração familiar. E quando o juiz de paz perguntou se havia algum impedimento, uma menina da plateia gritou: "Pode casar logo que eu quero comer brigadeiro." Todos riram, e naquele riso, naquela leveza, estava a prova de que aquela família tinha superado o pior e encontrado o melhor. Na festa, Marina dançou com Rodrigo, e ele sussurrou no ouvido dela: "Você sabe que mudou minha vida, né?" Ela sorriu. A gente mudou a vida um do outro. 2 anos depois, Marina estava terminando sua faculdade de nutrição infantil. Ela descobriu sua vocação, usar sua própria história de fome e superação para ajudar outras crianças. Rodrigo a apoiou completamente, pagando os estudos e cuidando dos gêmeos nos dias de prova. E quando ela se formou, ele estava na primeira fila da cerimônia de colação, aplaudindo de pé, com Miguel e Isabela berrando: "Isso é minha mãe." Porque sim, eles a chamavam de mãe agora. Foi uma transição natural, sem forçar. Um dia Isabela simplesmente disse: "Mãe Marina, posso comer mais macarrão?" E Marina congelou, os olhos enchendo de lágrimas. Miguel completou: "É que você é nossa mãe de verdade agora. A outra mãe está no céu cuidando da gente de lá e você cuida daqui. A gente tem sorte de ter 2. Marina abraçou os dois e chorou de felicidade. Rodrigo, vendo a cena da porta, soube que tinha feito tudo certo. Com o diploma em mãos, Marina abriu um projeto social na comunidade onde cresceu. Um espaço que oferecia refeições nutritivas gratuitas para crianças carentes, oficinas de educação alimentar para mães, acompanhamento nutricional para famílias em vulnerabilidade. Rodrigo financiou tudo, feliz de poder usar seus recursos para algo que realmente importava. O projeto levava o nome da mãe de Marina, Espaço Rosa. A família cresceu. Marina engravidou. Foi uma gestação tranquila, cheia de mimos de Rodrigo e dos gêmeos, que faziam questão de conversar com a barriga da mãe todos os dias. Quando Laura nasceu, uma menininha de olhos castanhos imensos, Miguel e Isabela, agora com 6 anos, a trataram como um tesouro frágil. Revezavam para embalar, cantavam para ela dormir, brigavam para ver quem trocaria a primeira fralda. Rodrigo filmava tudo, rindo, dizendo que aquela era a família que Clara desejava que ele construísse. Uma família cheia de amor, barulho, vida. Em uma tarde de domingo, a família estava reunida no jardim. Marina amamentava Laura na sombra de uma árvore. Rodrigo montava um quebra-cabeça com Miguel no tapete da grama. Isabela regava as flores que plantaram juntos anos atrás. Beatriz, que agora visitava toda semana e tinha se tornado uma avó presente e amorosa, chegou com um bolo de cenoura, o favorito das crianças. Marina olhou ao redor, para aquela cena de paz absoluta, e lembrou da menina de 24 anos que chegou naquela casa há alguns anos, sozinha no mundo, carregando apenas a dor da fome e a saudade da mãe. Lembrou das crianças trancadas, assustadas, morrendo de fome em uma mansão cheia de comida.
Lembrou do homem quebrado que se escondia no trabalho para não enfrentar a dor e viu o que todos se tornaram, uma família, imperfeita, reconstruída, cheia de cicatrizes, mas também cheia de amor. Rodrigo olhou para ela. No que você está pensando? Ela sorriu, os olhos brilhando. Estou pensando que a fome me ensinou o valor da comida e o amor me ensinou o valor da vida e que eu nunca mais vou deixar ninguém que eu amo passar necessidade, nem de comida, nem de carinho, nem de presença. Ele se levantou, caminhou até ela e beijou sua testa. Enquanto eu estiver vivo, você e essas crianças terão tudo. Sempre. Isabela correu e se jogou no colo dos dois, quase derrubando Laura. Miguel chegou logo atrás. Beatriz tirou uma foto. E naquele abraço coletivo, bagunçado, cheio de risadas, estava a prova de que uma mulher corajosa que conheceu a fome foi capaz de alimentar não apenas corpos, mas almas, que transformou uma casa de dor em um santuário de amor, que provou que a nobreza não está no sangue, está no coração, e que quando a coragem se encontra com a compaixão, milagres acontecem. Então, deixa eu te fazer a pergunta final. Você acha que Marina e essa família mereciam esse final feliz depois de tudo que passaram? Comenta aí embaixo, porque essa é uma história que nos lembra que o amor verdadeiro sempre vence quando fundamentado em sacrifício e coragem genuína.